Vocês já viram o vídeo de como eu organizei minha vida antes da reforma e agora a reforma começou, como eu organizei minha vida? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Fernanda Luz e nesse vídeo vocês vão saber como eu organizei minha vida quando começou a reforma. Se vocês não estão entendendo nada, minha casa era mista, madeira e alvenaria, parte de madeira estava detonada. Então a reforma é derrubar a parte de madeira, fazer todas as alvenarias, que eu fiquei acampada na minha casa. No meu escritório, na cozinha, lavanderia e banheiro. Tem uma playlist aqui nesse canal que eu fiz até um tour mostrando a minha casa um pouquinho por fora. Obviamente eu não mostro a frente da casa, né? São uns pedacinhos assim bem pequenininhos. E também fiz um tour por dentro da minha casa mostrando por que eu precisava fazer essa reforma. Então tem playlist aqui no canal, vai estar aqui na caixinha de descrição. A playlist inteira para vocês entenderem tudo. E agora eu estou fazendo vídeos do como eu organizei minha vida antes da reforma, durante a reforma, que é esse vídeo aqui, e como eu pretendo organizar minha vida depois da reforma. Bom, eu estou gravando no pátio da minha casa, então né, o cenário é um pouco novo para vocês e é onde eu tô conseguindo gravar. Assim, eu consegui um tempinho para gravar. Ah, inclusive hoje é 18 de outubro de 2025. Eu consegui um tempinho para gravar no dia de hoje, então já liguei a câmera. Inclusive, o meu celular tava sem bateria, eu providenciei uma extensão aqui, uma gambiarra aqui, o celular ficar recarregando aqui, para mim não perder essa oportunidade de gravar vídeo. Aqui é o famoso museu que todo mundo conhece como quartinho da bagunça. Então, é aqui no meu pátio, é um visual diferente. Enfim, então, vamos lá. Vou tentar ser bem objetiva. E por isso eu fiz uma colinha. Então, como é que eu organizei minha vida depois da reforma? Se você não assistiu como eu organizei minha vida antes da reforma, assistam, porque é a continuação daquele vídeo. Então, tudo organizado, tudo nos seus devidos lugares. Começou a reforma. Eu me formei num sábado. E aqui começou a reforma na quarta-feira seguinte, pela tarde. Então, como é que aconteceu tudo? Então, como é que eu organizei minha vida antes da reforma? Então, é o seguinte, durante o dia o colchão fica levantado. Vida que segue. E de noite, escureceu, eu já ponho o colchão no chão e assim eu vou ter o sono dos anjos. Só que antes de tudo isso, como é que eu fazia? Eu tava indo dormir umas 10h30, 11 horas e levantava às 6 horas da manhã, todo santo dia. Com a reforma, eu estou indo dormir um pouco mais cedo. Porque Tobinho, né? Tobinho, onde dorme? Dorme no pátio? Não, dorme lá dentro, né? Conosco. Então, às vezes, ele pede, né? Pra, tipo, ajeitar as coisas pra ir dormir. Cachorrinho tem a sua linguagem. Assim que escurece. Então, às vezes, a gente vê que ele fica incomodado, tá, já vou arrumar a cama, tu já fica na tua caminha do lado da minha, eu durmo aqui. E aí, às vezes, eu arrumo até 8 horas da noite, que é mais ou menos o horário que eu tô arrumando a cama, quer dizer, que eu estou colocando o colchão no chão. Mas eu tô dormindo umas 10 horas, mas arrumar o colchão no chão umas 8 horas da noite. E eu estou levantando mais tarde, eu tô levantando umas 7h30. Por quê? Porque eu percebi que esse negócio de estar acampado mesmo dentro de casa, a gente cansa. Cansa muito, tu não ter acesso às tuas coisas. Cansa muito, tu tá assim, de forma temporária bagunçada. Então eu vejo que eu ando muito mais cansada. A gente tá brincando de bolinha. Acho que vocês já notaram. Ó, bolinha. Que o meu cachorrinho ama. Assim, eu tô com cara de sono. Isso, gente, que eu passei corretivo. Tentei dar uma melhorada no rosto. Só que tem muita claridade e com claridade eu fecho os olhos mesmo, tá, gente? Então não reparem. Bom, então, eu vejo que estar acampado mesmo aqui dentro de casa cansa muito, gente. Então, eu não estou conseguindo acordar, quer dizer, eu acordo 6 horas da manhã, mas eu acabo dormindo novamente. Então, umas 7h30 da manhã, eu levanto, aí acordo, enfim, aí levanta colchão, dobra tudo os cobertores que ficam em cima de caixa de livros. E aí vou tomar café e já me apronto. Às vezes, quando tava muito frio, eu ficava às vezes de pijama até uma certa hora, até umas 10 horas da manhã. Porém, agora não. Eu levanto 7h30 da manhã, troco de roupa e depois eu vou tomar café. Por quê? Porque entre 8 e 8h30, mais ou menos,
é o tempo que chega o pessoal para trabalhar aqui. Eu tenho que abrir os portões, né? Eu sempre abro o portão também da minha garagem. E então eu já fico pronta para a hora que eles chegarem e daí fica à disposição para tudo que eles precisarem. Ai, alguma dúvida. Meu cachorro é meio ogrinho para brincar de bolinha. E outra coisa que eu não falei no vídeo anterior é que além das minhas roupas terem ido para minha vizinha, o meu carro também foi. Por quê? Como aqui em casa, apesar da gente ter pátio, a gente não tem muito lugares para fazer cimento, para botar areia, para botar brita. Então, o espaço foi a minha garagem. Então, a minha vizinha cedeu. Ela tem 2 garagens, ela cedeu uma. E eu coloquei meu carro lá. Então, meu carro tá na minha vizinha. E a minha garagem é o canteiro de obras. Com cimento, com areia, com brita, com tijolo, né? Enfim, todos os apetrechos lá para fazer o cimento, que eu não sei o nome daquela maquininha que faz o cimento. Então, a minha garagem virou o meu canteiro de obra. Então, isso eu esqueci. Meu carro também foi pra vizinha. Então, eu levanto. E aí, enfim, aí eles começam a trabalhar e vida que segue. E uma coisa também que eu, enfim, também é hábito do construtor e virou um hábito meu, que é o seguinte. Assim que eles chegam, a gente conversa o que vai ser feito no dia. Então, o construtor, né, com o qual eu fechei a reforma, né, eu fiz fiz o acordo da reforma, ele sempre me diz o que vai ser feito no dia, porque primavera tem muita chuva aqui também. Então ele fala o que vai ser feito no dia e no final do dia, antes dele ir embora, ele me fala e mostra tudo que foi feito. E na sexta-feira, que eles trabalham de segunda a sexta, na sexta-feira a gente já conversa e faz o planejamento da próxima semana. Então, até eles dizem o que eles conseguem fazer na próxima semana. Então, a gente está todo dia alinhando o que foi feito, o que falta fazer, o que tem que fazer, o que vai ser feito nos próximos dias. A gente está sempre alinhando isso todo santo dia. Uma coisa que eu defini depois da reforma. Bom, eu trabalho com aulas particulares, né? E eu comecei em agosto deste ano a ministrar aulas numa instituição aqui da cidade que, né, como eu tô trabalhando lá, eu não sei nem se eu posso falar o nome, então eu evito falar, né? Na dúvida, eu não estou falando o nome. Mas estou dando aula em 2 tardes inteiras, então são 2 tardes por semana que eu ministro aula numa instituição aqui da cidade. E aí, meu cachorro resolveu brincar de bolinha debaixo do banco onde está o celular gravando, né? É isso aí. Não pode brincar ali, meu amor, derruba o celular da mamãe. Então, 2 tardes eu estou ministrando aula nesses locais. E eu dou aulas particulares. E algo que eu defini, que eu achei melhor, foi ficar num turno em casa. Então, antes da reforma, tinha dias que eu ficava assim, eu saía de manhã, voltava, almoçava, saía de novo. Então, o que eu defini? Enquanto houver reforma, eu vou ficar num turno em casa. Então, como eu ministro aula em 2 tardes nessa instituição aqui da cidade, nesses dias eu não saio de manhã. Nos dias que eu tenho que sair de manhã, eu não saio de tarde. Então eu defini, em um turno pelo menos, eu vou estar em casa. E sextas-feiras à tarde, como o pessoal que está trabalhando aqui trabalha segunda a sexta-feira, então sexta-feira eu priorizo sempre estar de tarde em casa. Então, se eu tenho alguma coisa para fazer sexta-feira vai ser de manhã. De segunda a sexta, eu posso ir, tanto de manhã quanto de tarde. Lembrando, em um turno eu fico em casa. Sexta-feira não. Sexta-feira o que eu tenho que fazer de manhã. Porque como eles encerram o trabalho sexta e só vão voltar na segunda, então sexta-feira normalmente, né, é o dia de pagamento da semana, eu faço o pagamento e também a gente alinha tudo que foi feito naquela semana, a gente conversa certinho e já conversa sobre o que vai acontecer na próxima semana. Então, sextas-feiras de tarde sempre em casa. Para mim poder estar em um turno em casa, eu defini cancelar minhas aulas particulares temporariamente. Tem apenas uma aluna, que ela é uma aluna fixa, ela paga mensal, né?
que é sextas-feiras de manhã. Então, é a única aluna que eu fiquei atendendo. O resto, eu cancelei tudo, temporariamente, é claro, até terminar a reforma para mim poder estar um turno em casa. Então, como eu estou trabalhando de forma temporária nessa instituição, 2 tardes, então, por mais que eu tenha cancelado as minhas aulas particulares, está entrando, sim, renda para mim, né? Tá entrando dinheiro na minha conta, porque eu escolhi, porque, né, eu aceitei. Filho, não, debaixo do banco não. Porque eu escolhi, eu aceitei trabalhar de forma temporária, né? Meu contrato vai até dezembro, nessa instituição da cidade. Então, por isso que eu não estou assim, ó, ai, Fê, tu vai ficar sem receber dinheiro algum? Não, porque tem essa aluna que é fixa de sexta-feira de manhã, que ela me paga mensalmente, e porque eu estou trabalhando de forma temporária nessa instituição. Então, sim, entra, né, valores, né, entra dinheiro na minha conta, sim, mesmo eu tendo cancelado todo o resto das outras aulas que eu estava ministrando. Outra coisa que foi definindo também, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um hábito de dizer, vou fazer rancho. O que é fazer rancho aqui para os gaúchos? Fazer rancho aqui para nós gaúchos é fazer aquelas compras do mês, aquela compra grande, sabe? Quando você vai no mercado uma vez por mês e compra um monte de coisa, normalmente coisas mais pesadas, material de limpeza e itens que não estragam assim. Então, não é que no resto do mês a gente não vai no supermercado. Sim, a gente vai. Mas, normalmente, os gaúchos têm esse hábito de uma vez por mês fazer uma compra mais robusta, sabe? Daí, como eu já falei, material de limpeza, itens mais pesados, por exemplo, azeite, macarrão, enfim. Então, aqui em casa, a gente tinha esse hábito, sim, de fazer o rancho. Como em época da reforma, cada real economizado tá valendo e ajuda muito, então a gente decidiu que enquanto durar a reforma, a gente não vai fazer rancho. A gente não iria fazer rancho, não estamos fazendo. Então, assim, eu compro, tem um mercado bem bom aqui na minha rua. Então, falta alguma coisa, eu vou ali no mercado. Ou quando eu vou no centro, aí eu compro alguma coisa mais específica que eu não ache que no mercado na minha rua, no supermercado daqui. Aí eu vou lá no centro e trago. O que ficou prioridade na minha vida? Eu resolvi definir, né? Eu achei melhor definir o que seria prioritário na minha vida durante essa época. Então, obviamente, assuntos da reforma, então tudo que for da reforma é prioridade na minha vida enquanto ela durar. E a outra prioridade são as aulas nessa instituição de ensino que eu fechei contrato temporário, pelo menos até dezembro desse ano. Então, são as duas prioridades na minha vida. Então, se tiver outras coisas para fazer, mas um desses dois assuntos exigirem a minha atenção, então o resto espera. E então, o que é? Assuntos da reforma e preparar aulas para essa instituição e ministrar aulas 2 vezes por semana nessa instituição. Então, eu deixei muito claro quais seriam as prioridades. Enquanto durar a reforma, são essas duas prioridades. Gente, skincare. Eu estava adquirindo uma rotina de skincare matinal. Meu Deus do céu, o cachorrinho encasquetou de brincar debaixo do banco que eu tô. Tá o celular. Então, eu estava adquirindo uma rotina de skincare de manhã, passar vários produtinhos, hidratante, parará, uma skincare noturna também. Eu tava bem regradinha, assim. Mas, com essa função, gente, chega de noite, anoitece, eu tô super cansada. Eu acho que por estar mesmo acampada, né, dentro de casa, eu sinto que eu estou cansando muito mais. Então, gente, assim, ó, eu deixei esse skincare de lado mesmo. Obviamente, eu limpo meu rosto, lavo meu rosto, mas assim, creme, gente, hidratante de vez em quando. De manhã, eu também, obviamente, que eu lavo meu rosto. Hidratante correndinho, assim, porque para usar durante o dia, meu Deus, ele não sossega. Vou ter que ficar segurando o celular. Então, de manhã eu tinha mais de um hidratante para passar no rosto, enfim. Com a reforma eu passo
mais fácil de passar. Passa o hidratante e pronto, acabou. Então até a minha skincare tá meio de qualquer jeito. E tá tudo bem. Depois que terminar tudo, que a gente voltar para os seus devidos lugares dentro de casa, aí vou fazer tudo bonitinho, vou voltar com a rotina bonitinha. E outra coisa que eu deixei de lado é maquiagem. A minha maquiagem básica de todo dia era corretivo, máscara de cílios, às vezes um lápis no olho e batom. Um pouco antes de começar a reforma, eu tinha me desafiado a fazer uma maquiagem mais elaborada. Passar uma base, passar sempre uma sombra, nem que seja clarinha, né? Enfim, caprichar um pouquinho mais. Mas aí começou a reforma. Então, esse projeto de me maquiar todo dia ficou para depois da reforma. Então, qual é a make durante a reforma? Corretivo e batom, basicamente. Às vezes eu passo uma máscara de cílios, às vezes nem isso eu passo, gente. Então, por isso, a minha cara tá assim. Porque, claro que fora daqui, a minha expressão facial melhora. É que tem sol, muita claridade, então meus olhos ficam pequenininhos. Mas, então, esse projeto de me maquiar todo dia vai acontecer sim, mas vai ser para depois da reforma. Que daí eu vejo um cantinho para me maquiar, eu vou ter tudo separadinho, né, em coisas assim, um lugarzinho só dos cremes, outro lugar das maquiagens, vai ficar melhor para mim fazer. E durante a reforma, gente, é claro, né? Tem poeira, tem sujeira, tu limpa, daqui a pouco tem poeira de novo, né? Porque cimento é areia, enfim. Então, essa parte de make todo dia vai ficar pra depois, gente. Depois. Inclusive, tá sendo bom, porque eu comprei alguns outros itens aí durante a reforma, que eu vou mostrar tudo pra vocês depois. Outra coisa que eu também defini, unhas, gente. Agora quebrou uma. Eu estava arrumando aqui umas coisas e acabou quebrando. Umas unhas, gente, curtinhas e só com esmalte incolor. Até para minha formatura, obviamente, que eu fiz as minhas unhas, eu mesma faço as unhas das mãos. Eu tenho uma pessoa maravilhosa que faz as unhas dos pés para mim. Uma das unhas das mãos eu que faço. Então, para minha formatura, sim, eu fiz as minhas unhas, até botei um esmaltezinho que combinava com a faixa, né? Porque cada curso tem uma cor, então eu sabia que a faixa. Eu sabia, obviamente, né? Que eu sabia a cor da faixa do meu curso, então eu botei um esmalte combinando. Mas depois, eu corto, lixo, obviamente tiro a cutícula e esmalte incolor e acabou. E bem curtinha a minhas unhas. Roupas, gente. Como grande parte das pessoas, eu tenho máquina de lavar roupa. Porém, como eu falei, né, gente? A gente tá assim, ó, na parede do escritório e do outro lado da parede do escritório tá acontecendo a reforma. Então, enfim, tem o ar, né, gente? Então, é poeira de cimento, é poeira, enfim. Quem já passou por reforma sabe. Então, eu gosto, assim, de cuidar, ver uma peça, as peças claras, eu gosto de deixar de molho. Se tem uma manchinha, eu não sossego enquanto eu não tiro. Enfim, eu sou bem cuidadosa com as roupas. Nessa fase, gente, o que eu defini? Não vou usar máquina de lavar. Toalhas de rosto e de banho eu separei 2 jogos. Lençol, eu tenho aqueles lençóis de malha. Ai, parece que é braço, gente, eu adoro. Mas eu escolhi um lençol que eu acho que é poliéster. A gente, eu não entendo muito de tecido, eu tenho que entender. Aquele tecido mais geladinho e que é fácil de secar. Então, sim, eu separei um jogo de lençol que eu lavo de manhã cedo, coloco para secar, seca até a noite e uso de novo. Gente, se eu estiver falando um pouco fanha, eu tô com a renite enlouquecida. Então é renite, tá? Então, devido a tudo isso, eu decidi deixar a máquina de lavar roupa de férias. E como eu tô tendo acesso a pouquíssima das minhas roupas, eu tô repetindo assim a roupa a semana inteira mesmo. Então, o que eu faço? No sábado,
que ele não tem trabalho na obra, então não tem poeira, assim, de nada. Então, no sábado de manhã, hoje é sábado, hoje foi um dia que eu fiz isso, eu pego todas as roupas que eu usei durante a semana, a toalha, enfim, o lençol, lavo de manhã no tanque, sim, eu tô lavando a mão mesmo, isso aí não mata ninguém, gente. Fiz isso durante muito tempo da minha vida até ter máquina de lavar roupa. Então, eu tô lavando tudo à mão, coloco aqui no pátio, seca, de noite eu guardo tudo. Então, eu procurei fazer isso. Porque não adianta, assim, eu ter maior trabalhão e limpo e deixa de molho, daqui a pouco eu uso, aí eu saio ali pra fora, passo minha obra, porque a obra é a frente da casa, né? É a parte da frente da casa. Aí daqui a pouco vem uma nuvem de poeira e aquela roupa que eu levei ali um tempão pra lavar, enfim. Aí recebe aquela nuvem de poeira da reforma, que é totalmente normal. Aí, gente, não vou me estressar, não. Eu não vou me estressar. Eu vou lavar tudo à mão. Aí depois da reforma, sim. Aí depois da reforma, o assunto vai ser diferente. Carro. Como eu falei no início do vídeo, o carro tá na minha vizinha, porque a minha garagem está sendo ocupada. E eu até poderia colocar na entrada do corredor onde meu irmão entra com o carro dele, porque do lado dessa porta tem a garagem do meu irmão. E aqui, pra vir até aqui, a gente passa por um corredor. Eu poderia deixar meu carro no corredor durante a noite e de dia tirava. Mas a gente tá naquela fase, né? Saída do inverno, entrada pro verão. Então, primavera e outubro aqui no Rio Grande do Sul, as chances de tempestade são muito grandes. E tempestades incluindo chuva de granizo, chuva de pedra, como você preferir chamar. E às vezes as chuvas de granizo, gente, fazem um estrago. Então eu não quis arriscar deixar meu carro num local aberto, mesmo dentro do meu pátio. Então, como essa vizinha, né, pôde disponibilizar uma das garagens dela, então a garagem dela é tapada, o carro fica super protegido, então o carro tá lá. Pra fins não tá incomodando, né, muito, né, gente? Porque se é uma coisa, tu tem o carro na tua garagem, aí tu tira na hora que tu quiser, tu sai na hora que tu quiser. Outra coisa, é você ir na casa de outra pessoa. Essa minha vizinha, minha amiga, ela tem uma gatinha. Então, antes de eu tirar o carro, ela coloca a gatinha dentro de casa para não fugir. É uma gatinha bem caseira mesmo, que fica no pátio, mas se abre todos os portões, ela pode fugir. Então, ela coloca a gatinha pra dentro de casa, para não ter perigo de fugir. Aí eu tiro o carro. Então, eu não me sinto confortável de estar lá toda hora tirando o carro, né? Então, o Panda, né? Quem não sabe, meu carro tem nome, é o Panda. Então, eu estou usando o Panda muito raramente. Como eu ainda estou indo na UFSM uma vez por semana, mesmo já tô tá formada, então o que que eu faço? Na UFSM é longe da minha casa. Então, eu pego o carro para ir para a UFSM uma vez por semana. É quando eu tô pegando meu carro. E aí, no resto da semana, eventualmente, eu vou lá, ligo o carro, né, pra fim de ter problema de bateria, assim, ligo o carro, deixo funcionando um pouco e pronto. Então, meu carro eu tô pegando lá raramente. E sim, vocês provavelmente estão escutando barulho de ambulância, porque eu moro perto de um hospital, então acontece isso. Então, o carro também estou usando raramente. E faz parte, tô com saudade, tenho saudade do meu carrinho, tenho saudade também de estar ali o carro disponível para pegar a qualquer momento, mas faz parte, tá tudo bem. Daqui a pouco a reforma termina e vida normal. Outra coisa que eu estou fazendo durante a reforma. A reforma, a princípio, era a reforma da casa. Mas essa reforma, sem querer, está sendo estendida para outras coisas. E quando eu percebi que seria interessante fazer isso, aí sim que eu decidi, quer saber, vai ser reforma de tudo, não vai ser só reforma da casa não. O que eu estou fazendo?
Enquanto o pessoal trabalha na casa, nas paredes, enfim, na parte, né, da construção mesmo da casa, as roupas que ficaram à minha disposição, eu fiz a gente chama, né, de pente fino. Eu revisei todas as roupas que ficaram à minha disposição e comecei. Essa peça aqui eu gosto. Se eu gosto, se está entrando, né, se cabe em mim e se eu gosto, ok, vai continuar comigo. Ah, não, não, essa calça aqui não entra mais. Separa. Ou roupa com algum rasgo. Todo mundo às vezes tem, né? Assim, é difícil a pessoa não ter uma roupa rasgadinha. Roupa rasgadinha, separa também. Ah, essa roupa aqui precisava de conserto. Por exemplo, eu tinha um casaco que o fecho estragou. Ah, precisa trocar o fecho? Também eu vou separar. Então, as minhas roupas, ao que eu tô tendo disponível agora, eu também tô fazendo tudo isso. Rasgada, não cabe mais em mim, descarto. Obviamente. Roupas rasgadas, roupas mais velhas, até eu acho que eu tô separando até pro Toby, né? Porque cachorro, filhote, né, gosta de rasgar, gosta de fazer bagunça, pega aquela roupa e já rasga, e a roupa já tá rasgada mesmo, então já só termina de fazer o serviço. Roupas em ótimo estado, eu estou separando. A princípio, eu ia colocar assim, tipo, fazer um bazarzinho e vender por um preço simbólico, mas eu descobri um bazar beneficente lá na universidade. Então eu tô separando todas as roupas que eu não quero mais, às vezes cabe em mim, mas eu não quero mais, faz mais parte do meu estilo. Então roupas legais, usáveis, eu tô separando tudo para doar para esse brechó beneficente lá na universidade, que eu vou falar mais em outro vídeo. Roupas que eu quero ficar, mas preciso de conserto, já levei na costureira e já tá tudo consertado. E eu vou fazer isso também assim que eu tiver acesso ao resto das minhas roupas. Então, é também assim, ó, vai ser reforma no guarda-roupa. Calçados também. Eu tinha uma sandália com um saltinho que precisava trocar aquele salto porque quebrou. Já levei no sapateiro, já arrumei. Percebi que dos 3 pares de bota que eu deixei disponível para mim, eu tinha 4 pares de bota. Deixei 3 disponíveis. 2 estavam com probleminhas e não, assim, tipo, pá, não dá mais para usar. Eu coloquei na frente da casa, às vezes uma pessoa, né, passa, que a gente faz muito, nos dias que passa o caminhão de lixo, que é dia sim, dia não, muitos catadores, muitas pessoas que trabalham, né, com reciclagem, passam e pegam garrafas, latinhas, e às vezes, assim, ó, é uma bota que você não quer mais usar, mas que ainda dá para usar, alguma coisa que você não queira, mas que dá ainda para ser utilizado por outras pessoas, a gente põe na frente da casa e assim o pessoal leva, né? Então, por exemplo, 2 pares de bota eu coloquei. Então, dos 3 que eu fiquei disponíveis para me usar, eu fiquei só com o mesmo usando, os outros 2 eu já passei adiante. Então, eu também estou fazendo uma geral nos meus calçados. E também os outros calçados, que assim que eu tiver disponível, né, acesso, também vou fazer isso. Eu digo que eu tô passando, eu tô reformando tudo. Então, a parte de reforma passou pelo meu guarda-roupa, nas minhas roupas e calçados e também nas minhas bijuterias. Eu também separei só algumas e as outras também. Tudo que eu tiver acesso depois eu vou fazer a mesma coisa. Eu separei anéis que eu não queria mais. Sabe aqueles brincos que tu perdeu um e só tem outro? Gente, só tô com um brinco, já descarto. Então, eu também fiz, digamos, essa reforma também nas minhas bijuterias. E hoje, dia 18 de outubro, num sábado, eu fiz nos meus esmaltes. Eu tinha tanto esmalte, gente, tanto esmalte, tanto esmalte, tanto esmalte. E eu resolvi, assim, eu despejei tudo em cima da mesa. Depois coloquei tudo em pezinho, um monte de esmalte. E eu sinto que esse ano o meu estilo mudou. Na verdade, acho que nem estilo eu tinha. Mas, assim, eu usava qualquer coisa, o que desse para comprar, o que o dinheiro meu pagasse e não pensava muito. Mas, devido a um curso que eu fiz online, eu comecei a pensar muito nisso e eu estou criando um estilo meu. Então, eu já sei as coisas que eu gosto e que eu não gosto. Então, eu estou criando meu estilo.
Então, nos esmaltes, eu coloquei tudo em pezinho, assim, bonitinho. E eu vi e decidi e escolhi usar esmaltes mais claros. Tem alguns com tonalidades mais fortes, mas não é toda tonalidade mais forte que eu gosto. Enfim, o que que eu fiz? Eu separei os esmaltes, assim, esses aqui que eu quero usar daqui em diante. E o resto eu separei. Teve alguns que foi fácil separar. Outros que eu fiquei na dúvida. Aí o que que eu fiz hoje? Eu tirei os esmaltes das minhas unhas, o esmalte incolor que eu tô usando, e pintei todo o resto que eu fiquei assim, será? Eu pintei, eu pintava metade da unha de uma cor, a metade da mesma unha com outra, né? Então foram vários esmaltes. Eu tive que tirar e para ter espaço de novo. Então eu fui experimentando a unha, os que eu tava com dúvida, e eu separei todos esses. E até eu tenho uma aluna que ela gosta muito de esmalte. E eu comentei, né? Porque tu acaba comentando assim, tô reformando a casa. Aí eu brincando assim, não, até os esmaltes vão entrar pra reforma. E tem uma aluna que ama esmalte. Ela tá sempre com a unha pintada, enfim. Aí assim, prof, tu me dá? Aí assim, não, então fazer o seguinte, eu vou fotografar os esmaltes que eu não quero e daí eu mando pra ti, tu vê as cores que tu gosta, eu te dou assim. Então esses esmaltes que eu não quero, que estão em ótimas condições, eu vou dar para pessoas conhecidas, eu vou dar para pessoas amigas que queiram, porque eu não vou botar no lixo, né, gente? O esmalte tá bom, enfim, outras pessoas podem usar. Então, esses esmaltes que eu separei, eu vou doar todos. E eu vou colocar fotinho, eu tirei foto individual, e também tirei fotinho de todos os esmaltes que eu separei, porque eu acho que não faz mais parte do meu estilo, não faz parte mais da Fernanda. E eu vou colocar fotinho deles aqui, que eu até tirei essa foto para colocar na outra rede, né, no Instagram. Eu coloquei essa foto lá. Então todos esses esmaltes aí eu separei, porque eu acho que não faz mais parte do meu estilo, enfim. Então o esmalte também entrou, eu digamos assim, também entrou na reforma. E também, gente, entrou as plantas. Aqui em casa a gente tem muita planta. Então isso foi a primeira coisa, né? A primeira sub-reforma que eu fiz, que foi revisar todos os vasos de plantas. Vasos de plantas quebrados. Eu peguei a planta, se tinha, muitos só tinha um vaso quebrado e a planta já tinha morrido. Mas os que tinha plantas eu troquei de vaso. E vasos quebrados foram tudo pro lixo. Tem um só que tá quebrado ainda, que tá lá na frente de casa, mas tem planta. E eu tô sem vasinho de planta para colocar, vou ter que comprar um vaso, colocar a plantinha e botar aquele vaso fora. Até os vasos de planta entraram na reforma. Então, gente, a minha vida durante a reforma tá sendo isso. Eu tô fazendo pequenas reformas também. Roupa, calçado, acessório, esmalte, tudo que tá ao meu redor. Então, cada final de semana eu escolho uma coisinha pra olhar se isso aqui eu vou ficar, não vou ficar. Até item de papelaria vai entrar pro nicho, assim, ó, tipo, da hashtag reforma. E priorizando esses dois assuntos que eu já falei para vocês, então a minha vida durante a reforma tá sendo assim. Agora tá sobrando um pouquinho mais de tempo. Então eu estou aproveitando durante a reforma o tempinho que eu estou tendo para organizar a minha vida pós-reforma. Tem muita coisa que eu tô organizando, minha vida profissional, as minhas rotinas pessoais que eu vou ter, rotina da manhã, rotina da noite. Então, durante essa reforma também estou aproveitando esse tempinho que eu tô tendo para organizar minha vida depois da reforma. E principalmente a minha vida profissional também eu tô organizando e tô aproveitando, gente, para ler muito. Muito, eu tô lendo muito. Tem muita coisa legal e que eu vou trazer para vocês aqui, não só a resenha dos livros, mas papo neurônio sobre o assunto desses livros. Mas é isso, pessoal. Então, esse é o vídeo de como estou organizando a minha vida durante a reforma. E agora, eu já vou aproveitar o gancho, aproveitar que eu ainda estou tendo paz aqui e eu vou gravar um vídeo como eu pretendo organizar minha vida pós-reforma.
depois eu gravo se eu estou conseguindo mesmo. Eu já volto.